E galera, então vamos retornar, né, às nossas discussões sobre o uso político das competições esportivas, lançando um olhar então dentro dos eventos olímpicos. Uma coisa que é importante você fazer uma retomada é que após a Segunda Guerra Mundial, que ela finaliza em 1945, né, a Europa estava traumatizada com tudo que tinha acontecido. Então, assim, as notícias do Holocausto, né, todos os bombardeios. Então, a Europa ela estava realmente em frangalhos, assim. E o que, que acontece então é que é escolhido para sediar os Jogos Olímpicos a cidade de Londres. Ela vai sediar os Jogos Olímpicos de 1948. E nesse momento, o mundo já se encontrava dividido em dois blocos, capitalistas e blocos socialistas, porque após a Segunda Guerra Mundial ocorre essa divisão política entre, né, os países aliados, os países dos Estados Unidos, os países capitalistas, e a União Soviética. Então, ela vai impor seu poderio econômico, político, cultural sobre outra parte do mundo, fazendo com que então, pela primeira vez, o mundo vai se dividir entre capitalistas e socialistas, e isso vai influenciar diretamente na própria política, no nosso pensamento de partidos de direita, partidos de esquerda, partidos socialistas e tal, não sei o que. Isso influencia na forma, inclusive, com que os eventos eles também vão se transformando em arenas, né, de exposição de interesses políticos. E isso vai desde instituições a estados até mesmo grupos, né, e indivíduos. Então a gente vai lançar um olhar sobre os jogos a partir dos Jogos de Munique. Mas antes, veja bem, olha o que ocorre. Londres cedia em 1948. Depois, Helsinki vai sediar os Jogos Olímpicos de 1952. Helsinki. Depois, em 1956, vai ser a vez de Melbourne, na Austrália. Depois, em 1956, nós teremos os Jogos Olímpicos de 1960, que vai ser na cidade de Roma. Depois de Roma, em 1964, vai ser a vez da cidade de Tóquio sediar os Jogos Olímpicos. Depois, em 1964, a gente tem os Jogos Olímpicos de 1968, que vai ser sediado na que foi sediado na Cidade do México, 1968 na Cidade do México. E depois nós temos então os Jogos Olímpicos de Munique, 1972. Esses jogos, galera, foram muitíssimo complicados. Mas nos Jogos Olímpicos de 1950, 1968, na Cidade do México, a gente já tem um protesto, que foi o protesto de Tommy Smith e John Carlos, que eram dois atletas dos 200 metros dos Estados Unidos, que protestavam, então, contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Imagina quem era o presidente do Comitê Olímpico Internacional? Sim, Avery Brundage, aquele mesmo que foi na Alemanha nazista, caiu na, caiu na camuflagem e determinou ou favoreceu a participação dos Estados Unidos naquele evento. É interessante porque alguns teóricos vão dizer que se o Comitê Olímpico Internacional tivesse negado a realização dos Jogos Olímpicos de 1936, possivelmente isso poderia ter influenciado na ideia do Hitler de megalomania, na ideia dele de instituição de um império. Talvez ele teria revisto a sua própria ideia de poderio, né? Então, alguns especialistas vão lançar isso. Mas então esse Avery Brundage era, sim, o presidente do Comitê Olímpico Internacional em 1968. E quando Tommy Smith e John Carlin fazem essa atitude, né, de punho cerrado, que representava então as Panteras Negras, que era esse grupo que lutava contra a discriminação racial nos Estados Unidos, o que que acontece? Esses atletas eles são punidos, eles são expulsos do evento, eles quase perdem a medalha deles. Quando eles voltam para os Estados Unidos, eles não conseguem retomar os treinos, eles não conseguem encontrar um clube
no qual eles poderiam treinar. E lembrando da influência do Avery Brundage ali dentro. Eu não estou dizendo que foi ele que fez isso, mas eu sempre aponto essa figura do Avery Brundage dentro dos Jogos Olímpicos, que ela é uma figura bastante controversa. De tal modo que em 1936, quando eu falei para vocês acerca das políticas de gênero, Avery Brundage era técnico da equipe americana. E aí ele teve essa atleta dele que foi, né, denunciada como sendo um homem, mas que na verdade não era, a Ellen Stephan. Quando essa atleta dele ela é denunciada, ele diz, não, mas não é ela que é homem, tem outros homens aqui dentro. E eu sugiro que nós possamos fazer esses exames de verificação do sexo. Ele é um dos primeiros que levanta essa necessidade de verificar o sexo, essa política sobre o gênero das atletas dentro dos Jogos Olímpicos. Ele levanta isso em 1937, logo depois dos Jogos Olímpicos, quando ele vai dizer, e ele vai se transformar num membro do Comitê Olímpico Internacional, e ele vai defender a ideia de que era necessário, então, impor exames para verificar o sexo das atletas ali dentro. Então, essa figura do Avery Brundage aí é uma figura bastante controversa. Ao meu ver, é uma figura que determina inúmeras trajetórias aí dentro do esporte mundial e das competições internacionais, sobretudo os eventos olímpicos. Depois de 1968, a gente tem aí os Jogos Olímpicos, né, de Munique. Os Jogos Olímpicos de Munique, eles foram realizados então numa cidade alemã. Isso é interessante a gente apontar. Então, assim, eram os segundos jogos a serem realizados na Alemanha portanto, então, eles tinham essa responsabilidade de serem um jogo da paz. Né? Eles tinham essa ideia de ser, esse lema de serem os jogos da paz. Então, existia ali dentro da Vila Olímpica toda uma movimentação, né, uma de alegria, descontração, relaxamento, de tal modo, essa ideia da paz era tão forte que assim eles relaxaram mesmo na segurança da própria Vila Olímpica. Eles relaxaram na segurança da Vila Olímpica. Daí eu levanto uma grande questão. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, em 1947, na verdade, a ONU vota para a construção, né, para a instituição do Estado de Israel. E aí ela vai determinar, então, que a Palestina fosse dividida e que parte fosse, então, de Israel e que a cidade de Jerusalém fosse uma cidade internacional, com parte palestina e parte israelita. Então, os judeus então criam um país, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Só que esse lance feito pela ONU em 1847 e 1848, o Estado de Israel ele dá o seu grito de independência e determina que a sua existência em 1948, isso vira uma zona, isso vira uma bagunça, né? Obviamente, porque Israel vai ser acusado de invadir territórios da Palestina, e aí logo a Palestina ela vai se organizar enquanto um grupo de libertação da Palestina, né, a OLP, que é a Organização de Libertação da Palestina, que aí a gente vai ter inúmeros o que o que a gente conhece como eventos terroristas, mas eu tenho um certo receio de utilizar essa palavra terrorista porque fica parecendo sempre que a Palestina é que é terrorista, que ela é a má, que ela é ruim e tal, não sei o quê. Mas isso eram conflitos entre Israel e não só Israel e a Palestina, mas Israel e praticamente grande parte dos países árabes que estavam ali em volta. Então não era um problema só da Palestina, era um problema, por exemplo, da Jordânia. Né? Então, assim, Israel, até hoje, a gente sabe que ele aparece na televisão com essa ideia de anexar territórios que deveriam ser da Palestina, e ele anexa a ele e depois não abre mão, né? Aí vira aquela coisa toda. Então, assim, em 1972, assim, a gente estava nesse caldeirão, nesse caldeirão. Então, assim, fazer os Jogos Olímpicos da Paz em 1972 não era, na verdade, uma boa ideia pensar que
que poderia existir uma solidariedade, né, uma paz ali reinando entre os atletas ali dentro daquele espaço. Então, um dos grandes porquês, né, da violência ocorrida em Munique em 1972 foi justamente essa ideia, então, dessa descontração que relaxa a segurança nesse evento. Mas até a gente entende, porque lembrando assim, imagina, você retoma os Jogos Olímpicos no seu país, né, dentro de uma cidade que seria então Munique, e aí você diz assim, bom, a gente não quer colocar policial para tudo quanto é lugar, a gente não quer colocar segurança dessa forma tão pesada, porque vai relembrar os Jogos Olímpicos de 1936. Então eles fizeram o máximo para não relembrar os Jogos Olímpicos de 1936, considerado então, né, os Jogos Nazistas. Mas na abertura do evento, eles mantiveram o ritual do revezamento da tocha, que nasce em 1936, ou seja, ao mesmo tempo que existia essa vontade de não relembrar os Jogos de 1936, a gente percebe então um reforço a partir de outros rituais e de outras simbologias. Foi nesses Jogos de 1972 que aparece o primeiro mascote olímpico, que é esse cachorrinho Valdir, que está aí nessa imagem. Esse cachorrinho, então, foi o primeiro mascote dos Jogos Olímpicos. Pela primeira vez, aí isso um aspecto interessante. Pela primeira vez, os judeus eles marchavam dentro da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Era a primeira vez que então que o Israel ele marchou, foi a primeira participação dele enquanto país nos Jogos Olímpicos. E aí ele marcha dentro de um país que havia perseguido, né, os judeus. Então isso era de uma representatividade muito forte. E se era de uma representatividade muito forte, certamente era um espaço também de grande projeção. Se era um, se os, o lance é, como os eventos esportivos internacionais eles têm grande projeção na mídia e grande projeção internacional, eles certamente eles vão ser utilizados como palanque, como um espaço para levantar questões políticas, questões ideológicas também. E foi o que aconteceu nos Jogos Olímpicos de 1972. Na madrugada do dia 5 de setembro de 1972, por volta de 4h30 da manhã, 5 terroristas eles pulam a grade e encontram com outros 3 que estavam dentro da Vila Olímpica. E esses terroristas de procedência palestina, eles invadem então os apartamentos de chefes da delegação, de médicos e de atletas israelenses. Esses terroristas, eles se auto-identificavam como Setembro Negro. Por que Setembro Negro? Porque fazia alusão a uma guerra, a um conflito armado entre Israel e a Palestina, no qual morreram 20 mil palestinos. E que se deu também em setembro, e fazia alguns anos antes. Então, assim, Setembro Negro fazia alusão a essa questão de 20 mil palestinos mortos no conflito contra Israel. Eles, quando invadem as alocações, né, os apartamentos dos israelitas, eles de imediato eles matam 2. Eles matam 2 e eles fazem 9 reféns. 9 reféns. De um desses que eles matam, eles lançam inclusive pela sacada, né, eles brutalizam o corpo, eles cortam, na verdade, o que acontece na verdade é que eles castram esse atleta e lançam o corpo desse atleta morto pela sacada do prédio. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de um desses terroristas nesse momento. A exigência desses terroristas, que eram 8, era que fossem libertados 234 presos palestinos e 2 alemães que eram favoráveis à Palestina e que eram considerados como possíveis terroristas também. E eles também tinham como finalidade chamar a atenção para os problemas que a Palestina vivia, para a causa palestina,
Inclusive, eu coloquei com P minúsculo, mas é P maiúsculo aí no vídeo, tá bom? Chamar, então, atenção para a causa palestina. Só que o que acontece? Isso foi muitíssimo problemático. Por quê? Porque a Alemanha não estava preparada para um evento terrorista de tal magnitude. Ademais, existiam outras coisas que aconteceram nos Jogos Olímpicos de 1972 que favoreceram o massacre que ocorre logo, né, no dia 6, que a gente vai ver agora no próximo slide. Assim, a primeira coisa que acontece é o seguinte: a polícia tenta, né, persuadir, tenta conversar com os terroristas e dizer, olha, não, vocês têm que se entregar, não, a gente vai fazer o que vocês estão solicitando e tal. Mas de Israel, né, a primeira-ministra de Israel, ela, que era uma mulher, ela vai dizendo, a gente não negocia com terrorista. A gente não negocia com terrorista, a gente vai tentar libertar esses reféns e esses terroristas serão presos. Mas o grande problema é o seguinte, vocês estão vendo nessa imagem aí, por exemplo, 2 policiais alemães, né, da segurança alemã. Os Jogos Olímpicos de 1972 eles estavam sendo transmitidos ao vivo pela TV alemã. Então, assim, os sequestradores, eles viam a movimentação dos policiais no teto ali, né, dos alojamentos, né, dos prédios, eles sabiam o que os policiais estavam fazendo. Então, assim, isso foi o primeiro problema, né, uma primeira falha da própria segurança alemã que poderia ter pensado nessa questão da visibilidade né, da sua operação. Apesar desse problema, eles tentam fazer um acordo com os terroristas. Eles dizem, olha, então a gente vai ceder, então a gente vai disponibilizar um Boeing para vocês, um avião para levar vocês para o Egito, e em troca disso vocês vão liberar, então, os reféns. Só que o que acontece? Quando esses terroristas eles chegam no aeroporto, né, de Munique para pegar esse Boeing, eles percebem que o Boeing estava vazio, que não tinha sequer um piloto. O que tinha acontecido? Tinha acontecido que a polícia alemã tinha colocado os agentes ali dentro, né, porque eles tinham como finalidade, né, ou como tarefa, quando os terroristas chegassem dentro do avião, que eles matassem esses terroristas. Só que os agentes alemães não estavam preparados para isso e eles acabam deixando né, os seus postos. E também a polícia alemã, quando os terroristas chegam no aeroporto, ela tinha designado menos atiradores do que a quantidade de terroristas. Pra vocês terem uma ideia, eles tinham 8 terroristas e parece que de atiradores eles tinham 4 e que não sabiam manejar direito, inclusive a própria mira, né, infravermelha. O que acontece? A pior dos massacres que vocês possam imaginar. Falha toda a negociação. Quando esses terroristas eles estão ali no aeroporto, eles chegam, né, eles estão no helicóptero. Quando eles chegam, começa uma troca de tiros. 3 terroristas são mortos ali, ou melhor, 5 palestinos, né? 5 terroristas são mortos ali. E enquanto eles eram mortos, eles fuzilaram todos os 9 atletas israelenses ou da comissão israelita. Eles fuzilaram, mataram esses caras. 3 dos presos, né, 3 dos palestinos, então, são presos e levados para, enfim, para a delegacia e tal, não sei o quê. Esse evento foi de uma magnitude enorme, porque isso mexeu muito com o pensamento de todos nós, né? Assim, essa ideia da Palestina como um país de pessoas más, que Israel estava lutando para ser livre e tal, não sei o quê. Essa ideia, ela se fortalece muito a partir de 1972. Daí vocês devem pensar, poxa, mas acabou, né? Os Jogos Olímpicos acabaram ali. Ledo engano. Eles ficaram 34 horas ininterruptos, assim,
parados. Houve reuniões entre o Comitê Olímpico Internacional mais a comissão organizadora dos Jogos, e eles estavam tentando decidir se eles finalizariam os jogos ali, se eles cancelariam, suspenderiam tudo, ou se eles dariam continuidade. Sim, eles deram continuidade. Sim, quem era o presidente do Comitê Olímpico Internacional era Avery Brundage, que ia entregar logo a presidência para um outro. Mas em 1972 ele era ainda aquele que determinava muito daquilo que ia acontecer. Inclusive, uma das falas mais perturbadoras é a dele: os jogos devem continuar. Devemos manter nossos esforços para mantê-los limpos e puros. Essa era uma ideia que ele tinha. Ele defendia que os atletas que fizessem qualquer tipo de manifestação fossem punidos. Lembram dos Jogos Olímpicos de 1968 na Cidade do México? Então, ele determina a punição, né, daqueles dois atletas ali. Então, assim, ele batia na tecla dizendo: olha, os Jogos Olímpicos não são palanques políticos. E se a gente suspender os Jogos Olímpicos, a gente está dando palanque, então, para a causa palestina, ou para os terroristas palestinos. Então, existe toda uma pressão ali sobre ele, nessa ideia de que não, a gente não vai ceder, não, que a gente não vai fazer o jogo deles, e de outro modo, existiam pressões também que eram pressões mercantilistas, ou seja, os jogos estavam sendo televisionados e a TV alemã não tinha condição de colocar um outro evento naquele momento, né? Ela não tinha outro evento para colocar e ela forçava então que os jogos continuassem. De outro modo, em Israel, a primeira-ministra que eu falei para vocês anteriormente, né, que dizia que não negociava com terroristas, a Golda Meir, inclusive ela chega a dar um parecer positivo, não, que continuem os jogos, a gente vai mandar um avião e os nossos atletas vão voltar. Os nossos atletas e os atletas realmente israelenses, eles voltam para Israel e junto com os caixões dos seus colegas que haviam sido mortos nessa operação bastante complicada aí nos Jogos Olímpicos de 1972. Essa primeira-ministra ela determina uma retaliação muito forte, que foi uma operação chamada a Ira de Deus, que no final vai matar 37, ou melhor, vai matar 36 palestinos considerados como ramificações desse Setembro Negro, ou como os líderes do Setembro Negro. Então, assim, observem como essa questão da violência está interligada e como essa questão da política também está interligada. Então, essa Operação Ira de Deus, ela é conhecidíssima, assim, vocês podem buscar na internet que vocês vão ver muitas coisas, assim, muitas pessoas foram mortas, desapareceram, e a comunidade internacional acredita que foi a partir dessa operação, né, de Israel, tentando encontrar então aqueles que foram os mandantes desse massacre nos Jogos Olímpicos de 1972. Depois a gente tem os Jogos Olímpicos de 1980. Nós tivemos Jogos Olímpicos de Munique, 1972. Depois nós tivemos Jogos Olímpicos de Montreal, 1976. E depois nós vamos ter, então, os Jogos Olímpicos de 1980. Os Jogos Olímpicos de 1980, eles foram realizados na cidade de Moscou. Né? Eles foram realizados na cidade de Moscou, da antiga União Soviética, capital da antiga União Soviética, e eles foram realizados no auge da tensão entre Estados Unidos e União Soviética, no auge da Guerra Fria. O que acontece é que, além do auge da Guerra Fria, das disputas e dos conflitos, né, ideológicos, políticos, econômicos entre os blocos, existia também toda uma pressão de um país sobre o outro, né? Então, quando a União Soviética ela invade o Afeganistão em 1979, a União Soviética invade o Afeganistão em 1979, os Estados Unidos então diz: olha, não, assim não dá, vocês não podem invadir, a gente está contrário a vocês. E é interessante porque os Estados Unidos eles enviam um monte de armas para o Afeganistão ali em 1979. Então, assim, grande parte das armas que o Afeganistão tinha em determinado, né, na década de 70, final da década de 70, na década de 80 e tal,
eram armas que os Estados Unidos haviam enviado então para o Afeganistão para lutar contra a União Soviética. Vocês estão pegando a ideia do Afeganistão que depois, né, o Bin Laden sai de lá e derruba então as Torres Gêmeas em 11 de setembro, né? Então, assim, como a história vai ligando, né? Como os eventos esportivos vão nos mostrando, né? O contexto político, né? E o cenário político da sociedade ocidental. E aí nós temos, então, a invasão do Afeganistão em 1979. E os Estados Unidos, então, diz, olha, nós vamos boicotar vocês. E o presidente dos Estados Unidos, que era o Jimmy Carter, ele estava em processo de reeleição e ele estava sendo pressionado para isso. E com pressão e para atender às pressões, ele disse: não, não vamos participar e nós vamos então boicotar. Esse boicote foi enorme, foram 63 países que boicotaram o evento. Mas ainda assim, 80 países participam do evento e o evento ele conta com inúmeras simbologias né? Aqui, por exemplo, vocês veem aí em cima, né, do lado direito, a mascote que era o Misha, né, que era um ursinho que ficou conhecidíssimo na década de 80. Eu sou de 73, eu estava com 7 anos de idade e eu me lembro desse evento, assim, eu me lembro desse ursinho, do choro dele que ele vai fazer no final do evento. Mas é interessante porque esse evento ele marca então um boicote internacional. Mas esse boicote não foi o primeiro. Em 68 já teve aquela questão, né, dos Panteras Negras, né, do protesto dos Panteras Negras. Em 1976, em Montreal, há 4 anos antes, né, dos Jogos Olímpicos de Moscou, já tinham ocorrido já protestos de países africanos. Por quê? Porque a Nova Zelândia, através de uma equipe chamada All Blacks, que era uma equipe de rugby, ela sai e vai jogar na África do Sul. A África do Sul passava por um bloqueio por causa do seu apartheid racial. E aí, então, por causa da participação da Nova Zelândia, como não houve punição por parte do Comitê Olímpico Internacional, porque a Nova Zelândia tinha furado o bloqueio contra a África do Sul, então 23 países da África não participam dos Jogos Olímpicos de 1976. Então é importante levantar essa questão política novamente, né? Essa questão política ideológica também, essa luta por direitos, né? E contrários à discriminação racista pela segunda vez, inclusive, 68 e depois 76. Então, os Jogos Olímpicos de Moscou, eles foram esse momento interessantíssimo. O Brasil, ele participa, mas do evento, ele não participa do boicote, porque é interessante o seguinte, quando os países que boicotaram o evento falaram, não, a gente não vai, isso abriu caminho para equipes que não haviam se classificado. Então, o Brasil foi uma dessas equipes. Por exemplo, o basquete brasileiro ele foi para os Jogos Olímpicos não porque ele havia sido classificado, mas porque equipes desistiram e o que, que acontece? Moscou, então, a União Soviética, ele convida outros países e o Brasil aceitou e participou desse evento. Durante o evento foram enviadas assim várias indiretas que criticavam o boicote norte-americano. Dizem até que o choro do Misha, né, da mascote, na verdade, esse chorinho que é uma lágrima que caía, era representando a falta, né, ou o boicote dos Estados Unidos em relação ao evento. A bandeira dos Estados Unidos ela não foi hasteada, porque normalmente quando você termina um evento, encerra um evento, é hasteada a bandeira do país sede do próximo evento. Então, por exemplo, em 1912, em Londres, o que, que aconteceu? Eles hasteiam a bandeira, né, da Inglaterra e depois hastearam a bandeira do Brasil para dizer, olha, o evento agora vai para o Brasil. Em 1980, né, os soviéticos não hasteiam a bandeira estadunidense, eles hasteiam a bandeira da cidade de Los Angeles e no lugar do hino dos Estados Unidos, eles tocam um hino olímpico. Veja, né, essas críticas e como essa coisa, né, vai se desenrolando ali dentro. As televisões, em troca, né, as televisões norte-americanas, elas assim vão passar apenas flashes do evento. Mas isso não tirou muito o espetáculo do evento.
Até hoje, né, as pessoas que estudam os Jogos Olímpicos, a gente tende a assistir novamente a abertura desse evento porque foi muito bonita e o encerramento então com o choro do Misha ou da Misha, né, da mascote, foi muitíssimo interessante. Então houveram outros protestos aí embaixo. Você tem o protesto de um atleta polonês que protestava contra essa influência, né, esse poder da União Soviética sobre a Polônia. Então teve protestos políticos individuais ali, né, dentro do evento. Então, se a gente teve em 1980, né, esse boicote a gente poderia dizer assim, um boicote dos países capitalistas, a gente depois, em 1984, a gente tem um troco, né, esse ano tem um troco. Não foi um troco bem dado, na verdade, né, porque assim, não foram tantos países que boicotaram, muito pelo contrário, foram muito menos países. 140 países participaram dos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, a segunda vez que os Estados Unidos recebiam os Jogos. Eles haviam recebido os Jogos em 1908 na cidade de São Luís, né? E eles, ou melhor, era a terceira vez que eles recebiam. Eles receberam em 1908 em São Luís, depois Los Angeles sediou os Jogos de 1932 e depois em 1984 Los Angeles cedia novamente. Esse evento foi assim, um boicote com relação da União Soviética em relação aos Estados Unidos. Esse boicote, gente, é engraçado, né? Eu tô aqui tentando falar com vocês quando não tem um caminhão da pamonha passando durante o dia, eu fazendo vídeo agora que é de madrugada, tem o galo cantando. Então, assim, paciência, né? Enfim. Então, voltando aos Jogos Olímpicos de 1984. O boicote soviético, eles alegaram que faltaria segurança para os atletas, porque já existia todo um conflito em relação à questão dos comunistas e socialistas versus capitalistas. É mais ou menos o que a gente tem aí nas discussões, nas rodas de discussões políticas aqui no Brasil, essa coisa do tipo de perseguição a comunistas, perseguição a socialistas, sem mesmo saber qual é o conceito de comunismo e esse conceito de socialista. Né? Então, a União Soviética dizia, não, a gente não vai porque vai faltar segurança e a gente não vai se colocar, né, nesse território aí que a gente pode, que a gente, que a gente pode ser atacado. Então, a União Soviética, a Cuba e a Alemanha Oriental, elas não participam do evento. Interessante que nesse evento, quem acende a pira olímpica foi a filha de Jesse Owens, que participou dos Jogos Olímpicos, grande campeão, né? A estrela dos Jogos Olímpicos de 1936. Ela então ela acende a pira aí em 1984. Isso é uma simbologia. A abertura dos Jogos Olímpicos, eu fico assim bastante contrariado, né? Eu sou muito crítico quando escuto, isso não, política não se mistura a isso. Todos os eventos Todos os eventos tiveram misturas políticas. Talvez a política não foi estatal, mas a política sempre esteve em todos os eventos olímpicos. Tá? Então, assim, e essas simbologias, né, esses rituais que são colocados nos eventos olímpicos, eles representam essa questão política também. Né? Existe toda ali uma simbologia política por trás disso. Talvez não essa estatal, não essa divisão direita e esquerda, não essa questão política relacionada a territórios, nações, mas, mas a política sempre esteve presente nos Jogos Olímpicos. O mascote, por exemplo, dos Jogos Olímpicos de Los Angeles foi o Sam. O Sam era uma águia, né, um desenho idêntico ao Tio Sam, que era esse desenho que vocês estão vendo aí, que era uma abreviação, né, To Sam, né, é a abreviação do US Arm, né, que seria esse recrutamento, né, dos cidadãos norte-americanos para o exército. Então, os organizadores do evento disseram, não, a gente não fez pensando no tio Sam que vocês estão dizendo. Mas quando a gente observa o desenho do Sam, que era a águia, e o desenho do tio Sam do outro lado, não resta dúvida que existem muitas similaridades.
Então, esses eventos de 1984 eles foram os mais lucrativos até então da história. E eles não foram patrocinados pelo governo norte-americano, muito pelo contrário. Eles foram patrocinados por grandes empresas. O McDonald's, por exemplo, a Pepsi era uma patrocinadora, que era o Seven, né, era a patrocinadora desse evento. Então, houve muito patrocínio privado. E todo o evento ele foi pensado para que a televisão pudesse ganhar dinheiro com a transmissão do evento. Então, assim, as cores do evento, a forma com que o evento foi montado, tudo foi organizado para que a televisão pudesse ganhar dinheiro com o evento. E foi um dos eventos mais transmitidos. Foi um dos primeiros Jogos Olímpicos mais transmitidos. E realmente, assim, né, a transmissão foi a nível hollywoodiano. Né? Então, esses jogos eles marcaram por isso. Nesses jogos, o Joaquim Cruz ele ganha medalha de ouro nos 800 metros, o que é importante a gente apontar essa participação, né, desse brasileiro. Mas foi um evento característico, né, ou caracterizado por conflitos políticos. E a participação, né, e a, a negação de participação, na verdade, por parte da União Soviética. Tá bom? Então, assim, a gente fazendo uma retomada, a gente pode observar vários aspectos de utilização política dos eventos. A gente tem, primeiro, a utilização ali. Olha, eu já diria que nos Jogos Olímpicos de 1896, os primeiros Jogos Olímpicos que acontecem lá em Atenas, já existiam, por exemplo, disputas políticas. Por exemplo, os atletas alemães, eles não participaram. Eles não participaram da ginástica. Eles não participaram da ginástica porque a Sociedade de Ginástica Alemã ela não aceitava a ideia da ginástica de competição que tinha sido colocada nos Jogos Olímpicos de 1896. Um outro protesto que não foi talvez intencional, mas que hoje a gente analisa como um protesto, foi a participação da primeira mulher nos Jogos Olímpicos, que foi em 1896, que foi uma ateniense que corre a distância de 42 quilômetros, que era a distância da maratona, mas ela tentou correr entre os homens, ela tenta competir contra eles, mas ela foi impedida, porque as mulheres só foram aceitas oficialmente nos Jogos Olímpicos em 1928. Então essa mulher ela é negada a participação dela e depois ela corre sozinha. Ela corre sozinha os 42 quilômetros. Dizem os jornais da época, e eu pesquisei isso para minha tese de doutorado, que ela chegou num tempo que a colocaria em quarto lugar no evento. Né? Então, assim, se ela tivesse corrido contra os 7 ou 8 atletas que correram a maratona, ela teria chegado em quarto. Olha só, uma boa colocação, né? Mas ela não foi permitida a participação dela. Mas a corrida que ela fez já é um aspecto político, né? Uma colocação política. E depois a gente tem vários outros eventos, como eu mostrei para vocês. Mas o que é interessante a gente observar que, sim, é impossível dizer que os grandes eventos não são políticos. É impossível acreditar que dentro de um evento como os Jogos Olímpicos a gente não vai ver protestos de alguma medida, ou como a gente observa os protestos na Copa do Mundo. Sobretudo agora que esses eventos ganharam tanta visibilidade, todos eles vão ser, em alguma medida, utilizados como espaços para não somente para protestos, mas como espaços políticos mesmo, né, para denúncia. Então os esportes eles são sim políticos também. E aí eu fui mostrando para vocês e eu espero que vocês tenham conseguido captar isso. Essa política estatal que não era tão forte até a década de 30, aí vem os Jogos Olímpicos de 1936, aí vem pá, a política nazista, aí a utilização dos jogos como propaganda, é a primeira vez que isso ocorre, com tamanho poder, aí depois a gente tem uma guerra, eu ia falar uma puta de uma guerra, a Segunda Guerra Mundial,
E aí depois, em 1948, a gente já volta novamente com os Jogos Olímpicos, e aí o mundo já está dividido em dois blocos, e isso vai se configurando na Guerra Fria, que vai influenciando os conflitos dentro dos Jogos Olímpicos de 52, de 56, de 60. Todos esses jogos tiveram alguma algum conflito. Lembrando que a União Soviética ela só começa a participar dos Jogos Olímpicos em 1952, em Helsinki. Até 1952 ela não tinha participado ainda desse evento. Em 1952 ela também se transforma num membro da cadeira e que determinava então o direcionamento das Olimpíadas. Então ela influencia um monte de coisa. Dentro da ginástica, enfim, dentro de várias modalidades, ela impõe, né, a sua força. Então a gente tem visto aí então a utilização dos eventos como plataformas de protestos políticos. Então, volto a dizer, é impossível dizer que o esporte e a política não andam juntos, eles andam juntos sim, dentro dessa concepção que a gente discutiu de política, essa concepção de negociação, essa concepção de relação de poder, e não necessariamente uma política só estatal, né? Essa ideia de não uma política pensada apenas como partido político, tá bom? Então, eu espero que eu tenha apresentado algumas coisas interessantes. Aí depois eu deixo alguns vídeos para que vocês possam assistir. Vocês terão aí um texto para que vocês possam ler, tá bom? E a gente vai discutindo mais depois sobre isso. E muito obrigado e boa noite para vocês, tá? Até mais.